E a gente voltou com muita coisa boa para você. E nesse momento a gente vai fazer aquela entrevista que eu te prometi, mas antes eu vou ler a assinatura do nosso convidado. Lembrando a você que a grafologia é uma ciência que interpreta a sua escrita, a forma que você assina, a forma que você pontua. Isso fala do seu lado profissional. Então, para você que está sem direção no profissional, para você que está querendo melhorar o seu currículo e saber se posicionar perante uma entrevista de trabalho, para você que quer dar um upgrade na vida, mudar a sua vida comercialmente falando, a assinatura é um ponto de partida que não só resolve, como também coloca você no seu caminho certo. E a gente vai conhecer o Caio aqui através da assinatura dele. Ele que escreveu assim a letra C de Caio, meio fora da linha, em formato de caracol. Se você tem uma letra um pouquinho parecida aí em casa, o meu um pouquinho parecido também. Esse C de Caio conta que ele começa um monte de coisa, faz várias coisas ao mesmo tempo, mas aí dentro dele ele sempre tem aquela humildade, aquele desejo de estar fazendo sempre o melhor. A palavra A-I-O, Caio, o final do O ele não corta, então ele joga para dentro. Desde criança, um menino diferente, com aspectos diferentes, e aí foi lidar nesse mundo, né? Pai, mãe e irmãos, com esse aspecto diferente, ele foi acabar se colocando mais próximo à espiritualidade. Deve ter chamado ele bem cedo. O sobrenome dele é um pouquinho mais difícil de pronunciar, mas quando você percebe a letra T, o T está lá em cima. Então ele vem de uma família forte, tradicional, de história, de trabalho, sem dúvida nenhuma também de mulheres muito fortes nesta família. Ele escolheu o nome profissional Caio Vaz. Então Vaz traz essa leveza, essa tendência de trabalhar com pessoas, de forma a curar essas pessoas. Caio, quero que você me conte se a letra realmente descreve um pouquinho você. Seja muito bem-vindo aqui no Momentos com Célia. Agradeço. Se tem a ver comigo, muito. Tudo que você falou bateu bastante, né? Em relação também à espiritualidade, eu acho que eu trabalho com a espiritualidade desde que eu me conheço como gente, né? Eu não lembro de um momento que eu não faça isso. Essa coisa de buscar a cura do próximo, de trazer sempre né, a humildade. Então, tem tudo a ver. Em relação às mulheres fortes, né? Eu venho de uma família onde minha mãe sempre foi muito forte, minha tia, a parte mulher da família sempre foi bem, bem presente, né? Então tem muito a ver com isso, né? Acho que até daí que eu vim trago tanto essa sensibilidade, né? Desse lado feminino, desse lado matriarcal que traz da minha família, né? Engraçado, E Caio, que através É engraçado, Caio, que na sua letra a gente vê pouca a informação do pai, a gente vê uma distância, talvez uma ausência. Não acredito que por escolha, mas pelo próprio caminho da vida. sim, a gente foi bem mais distante. Hoje, como eu estava te falando antes, eu me mudei para Amparo faz 4 meses e hoje sou vizinho do meu pai, assim, resgatando esse lado pai masculino de volta, né? Que foi na infância foi mais distante mesmo. Hoje a gente está se reaproximando muito forte, né? Muito intenso e está sendo bem gostoso Bom, Caio, fico trazer muito esse pai feliz. de volta. Muito feliz. Você é especialista em vários tipos de terapia, como barra de axis, meditações, também é mestre de Reiki. Mas aí você juntou tudo isso e criou uma forma de terapêutica especial e com a utilização dos sons. Nossa, me conta, como é que você foi chegar a isso, juntando tanta energia aí, né? Ah, como eu fui chegar na terapia do som. Na verdade, desde pequeno, eu sempre gostei muito dos cristais.
né? Eu tenho uma fascinação por pedras e cristais muito grande. Hoje minha casa é quase uma loja de pedras, né? E um dia, numa consulta de tarô com uma pessoa, a gente conversando, passei pela consulta, ele falou: olha, realmente você tem uma ligação muito forte com o reino cristalino, né? O reino dos cristais. E ele me mostrou a primeira tigela de cristal que eu vi na minha vida, e na hora que ele me mostrou, eu falei: eu quero isso para mim, eu quero trabalhar com isso, eu quero vivenciar isso. Acabei comprando uma tigela com essa pessoa, e aí fui, ainda não trabalhava, né, com isso, eu fui me inteirando com a tigela, com a terapia do som, acabei fazendo um curso de sound healing com outro profissional, e eu falei, é isso que eu quero para minha vida, porque realmente o som, ele traz uma cura, um reequilíbrio energético muito forte. O som em si, com as tigelas de cristal, fica mais forte ainda, porque o cristal ele reverbera uma energia muito cristalina, muito pura, muito elevada. Né? Então, as pessoas que passam numa terapia do som com instrumentos musicais amam, mas quando você experimenta com as tigelas de cristal, com objetos cristalinos, né? Não existem só as tigelas, é uma experiência muito elevada, né? É algo muito único com o som. E aí eu acabei buscando isso, comprei, hoje em dia eu tenho um set de tigelas que ainda vão crescer mais, porque como ela é de cristal, ela quebra muito fácil. Eu já perdi acho que 3 tigelas, uma taça e um diapasão de cristal, né? Que quebraram e acontece. O terapeuta do som com as tigelas ele tem que aprender muito desapego, porque acontece muito isso. E aí eu fui trabalhando, fui comprando. Hoje eu tenho uma, duas, três, quatro, 5 tigelas de cristal, um Merkaba, 2 diapasões, e são 2 Merkabas e 5 tigelas, é isso. Então, Pedir eu sou apaixonado. para o pessoal colocar o vídeo do que o Caio está falando, para você em casa sentir o que eu senti quando eu vi essa terapia. Eu e o Caio, a gente já se cruzou há muitos anos na nossa vida, a gente tem uma história muito legal aí na nossa vida. Ele sempre teve essa coisa, esse dom de cura, essa potencialidade muito grande, e acho que o som... Vou pedir para o pessoal colocar um videozinho para a gente poder, aí em casa, sentir como que é tocar essas tigelas, o que são esses instrumentos. A equipe vai colocar aí pra gente ver, Caio. E você sempre teve essa cura através das mãos, né? As mãos eram mais quentes, eu me lembro que você falava muito disso. Sim, desde pequeno, eu lembro, sei lá, com 5, 6 anos de idade, as pessoas vinham com dor de cabeça para mim, eu tirava a dor de cabeça, minha mãe em centros espíritos falava, você tem um filho que tem o dom de cura das mãos, e eu fui me aprofundando no dom de cura, até tanto que eu lembro que acho que com uns 10 anos eu li aquele livro Mãos de Cura, né, que é um livro Olha, 10 branco. anos de idade. Eu fui Você reler leu ele ele? agora, Ah, li ele com 10 anos. É, e fui aprender o que era lidar com a energia das mãos, né? Como era trabalhar o campo energético das pessoas. E aí, com isso, eu fui indo atrás, porque eu falei, realmente eu tenho esse dom. É uma coisa que, desde pequeno, desde que eu nasci, eu vim com isso. Eu lembro que minha mãe falava, todos os centros de Umbanda, centro espírita, falavam, o seu filho tem o dom de cura. E eu tive que ir atrás. E hoje eu utilizo das mãos e das tigelas, né? Elas amplificam todo esse potencial energético das minhas mãos também, né? Quando eu vou trabalhar, por exemplo, com barra de axis, que é um toque, ela traz todo ela potencializa o efeito das barras também, né? Então eu gosto bastante. tá ligado com tudo, né, Caio? E deixa eu te perguntar Sim. uma coisa. Você falou que as tigelas são... O pessoal já vai colocar a imagem, mas enquanto eles estão lá baixando, eu queria só que você contasse pro pessoal em casa. As tigelas, elas são de cristais e elas também são de pedra. Tem diferença? Então, as que eu tenho uma tigela que é o Orim, que é de metal, e tem as outras todas são de cristal de quartzo. As minhas, existem outras de cristal de quartzo rosa, de ametista, de citrino. As minhas todas são de cristal de quartzo branco,
Meu projeto ainda é comprar outras, mas assim, elas são todas feitas de cristal de quartzo, né? Eles A gente vai transformam em baixar, pó. a gente vai baixar o vídeo pro pessoal lá em casa. Fica aí, Caio, que o pessoal lá em casa vai ver Sim. a imagem aí que você mandou pra gente. Vamos lá, pessoal? Gente, eu não sei vocês, mas eu já assisti esse vídeo várias vezes. Eu sinto como se falasse ou como se tocasse na minha alma, Caio. E a É primeira vez isso. que eu assisti, eu estava com dor de cabeça e me senti melhor. Realmente melhora? Você sente o seu paciente melhor após essa terapia? Sim. Até todos relatam melhoras, né? Não tem como falar que não. Até assim, se eu pegar duas tigelas da mesma nota musical, né? Eu tenho uma dó, uma fá, uma lá e uma ré. Se eu pegar duas dós e bater em uma e a outra estiver do lado, a do lado começa a tocar sem eu precisar bater nela. Então é isso que ela vai fazer com o nosso corpo, com as nossas células, com a nossa energia. Ela vai fazer com que a gente entre em ressonância com ela. Então você acaba sentindo esse bem-estar, essa paz, essa harmonia, e aí ela tira dores, tira relatos de pessoas às vezes que são muito estressadas, ansiosas, que não dormem, começam a dormir melhor, a ter menos dores, porque a tigela também de cristal de quartzo, quando ela vibra, ela emite raios ultravermelhos, né? Que é o que é analgésico, né? Então ele também é anti-inflamatório. É por isso que tira a dor. Eu tive uma amiga minha que tinha muita dor no ombro. E vou fazer o teste, né? Toquei algumas vezes no ombro dela, ela falou, ela relatou, diminuiu muito a minha dor no ombro. Então ela traz todos esses benefícios, né? Por isso que eu sou apaixonado por elas. Eu toco quase todo dia para mim, né? Ah, Me, Eu amo fasci... essas. Me fascinou desde a primeira vez que eu assisti, eu já te acompanho há bastante tempo. E como que a barra de axis e a terapia de som
junto, elas podem ajudar a eliminar um dos maiores problemas da nossa atualidade, ou seja, as crenças limitantes, né? As pessoas se sentirem limitadas, os caminhos fechados. Se você juntar as duas técnicas, isso pode abrir, essa pessoa pode sair das crenças limitantes dela? Sim, as barras em si já trazem isso, né? A barra de Axis, ela vem trazendo isso, ela libera é, todas as crenças limitantes que a gente tem aos poucos, né? Não é uma coisa de uma hora para outra. Quanto mais você se permitir receber barra de Axis, você vai aos poucos liberando essas crenças e abrindo espaço para novos ideais, para novas formas de se viver, né? As tigelas, normalmente, como eu faço o meu atendimento? Eu começo tocando as tigelas para a pessoa já dar aquela equilibrada, aquela harmonizada nos chakras, na energia, e aí já se abrir para isso, né? Porque a tigela também vai fazer com que você comece a descascar as cebolas, né? Que nós somos um monte de cascas. O som ele vai trazendo isso, vai trazendo essa interiorização e você vai se entendendo melhor, né? Aí, depois que eu toco um pouco das tigelas, eu entro com as barras que você já está totalmente entregue e harmonizado. Eu entro com as barras, que são pontos que vão sendo tocados, né? Cada ponto tem um objetivo, tem o ponto do dinheiro, das crenças limitantes do dinheiro, da comunicação, da alegria. Tem um ponto que trabalha, eu vou chamar torradeira do envelhecimento, que é quando a gente acredita que a gente, para ficar velho, tem que ficar com dor, enferrujado, corcunda, e ele vai tirando essas crenças, porque você não se envelhecer doente, você tem que envelhecer saudável, claro que com algumas, né, debilidades a mais, porque a gente quando tem 20 anos é uma coisa, quando você tem 40 é outra, quando você tem 80, seu corpo responde de outra forma, mas você não precisa envelhecer corcunda, velho, cheio de dor. Então o ponto do envelhecimento, ele vai tirando essas crenças, né? E com as tigelas você se abre mais a receber a barra de Axis, né? Então eu gosto muito de misturar tudo isso, né? Então assim, as pessoas falam, nossa, eu saio outra pessoa das suas sessões. O objetivo é esse, né? Trazer essa abertura. E hoje você atende, você tá mais afastado, hoje você atende online e presencial. E Sim. online é o mesmo resultado? Porque eu me senti muito bem assistindo o vídeo. Então, vou tirar pela Sim. minha própria impressão. Dá para fazer isso online também? As tigelas dá para fazer online. As tigelas você consegue, por exemplo, passar num atendimento ou ou ouvir um áudio já gravado, que no atendimento a gente vai focar mais nas suas demandas. Já a barra de Axis tem que ser presencial. Infelizmente, não tem como eu atender alguém à distância com barras. Mas as tigelas, o efeito é o mesmo, tanto presencial quanto à distância, né? Porque o som vai te afetar da mesma forma que te afeta presencial ou à distância, então não importa. Claro, eu gosto muito do presencial, né? É muito mais gostoso, mas o efeito é o mesmo. Como você falou, você sentiu algo Sim. mesmo à distância. A namorada do meu pai, por exemplo, ela, a primeira vez que ela assistiu uma live minha, que eu fiz uma época, muitas lives na época da pandemia, que eu ficava uma hora tocando tigela. Falou, Caio, é impressionante, você começa a dar 5 minutos, eu durmo. Porque tem esse efeito calmante, tem esse efeito Olha, de trazer essa harmonia interna. Então, eu senti né, vai. exatamente isso, esse efeito calmante, essa harmonia inteira, nessa harmonia que você se Sim, entrega e relaxa. Caio, eu adorei você aqui, quero você pessoalmente, tocando sim, aqui por com a favor. gente. E pra gente saber mais sobre isso, já segue o Caio, a gente tá aqui mostrando aí o telefone dele, o arroba dele, já segue ele, para você poder estar não só conhecendo o trabalho dele com a barra de Axis, aqui no caso com as tigelas, mas ele tem muito mais aí a te oferecer, não como reikiano, como mestre de reiki também, é uma terapia completa. E hoje você tem que priorizar para duas coisas na sua vida: cuide da sua cabeça. Sim, Cuide sempre da sua saúde física e da sua saúde mental. E as mental. terapias alternativas, elas vêm trazendo exatamente isso, né, Caio?
Sim, o foco da terapia do som é trabalhar muito a mente e o emocional, né? Trazer você de volta para o teu eixo, né? Que a gente está tão fora do eixo ultimamente, sempre estivemos, né? E essas terapias trazem isso, o reiki, as tigelas, o som, a barra de axis, eu também trabalho com Diksha, entre outras coisas. E todas elas são Gente, ferramentas. terapeuta completo é isso. Tem sempre bastante coisa na mão, na manga para cuidar do paciente, daquele que está queixoso, que precisa de uma cura e a gente pode sair da medicação e de outras ferramentas e se sentir melhor. Só de sair das nossas crenças limitantes já melhora 90% o mundo. Caio, quero te agradecer pela Eu presença, agradeço o por estar aqui convite, com a amada. gente. Muito feliz de te reencontrar nesse momento da Eu sua vida. também. Que alegria te rever. Online, mas a gente se revê. Ah, a gente vai se ver pessoalmente, não tenha Por dúvida que a gente favor, vai com se ver certeza. pessoalmente. Ó, beijo grande, gratidão. Que os mestres Beijo, gratidão ascensionados continuem também. cuidando de você nesse momento da sua vida tão especial. Que assim seja, assim é. Beijo, amada. Beijo, tchau. E a gente vai chamar o comercialzinho, mas não sai daí, que a gente tem mais 6 signos.